Seus assentos, pois inicia-se agora a Semana do Nunca Mais. São convidados para compor a mesa de abertura, por gentileza, a ministra, presidente do Superior Tribunal Militar, STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Vamos recebê-la? O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino, por gentileza. O relator da ONU sobre memória, verdade e reparação, Bernard Dutreme, por favor. A coordenadora do Grupo de Pesquisa, Justiça de Transição e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB, ENEA, de Sturtes e Almeida. E o diretor da Faculdade de Direito da UNB, Alexandre Bernardino Costa. Podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 sinalizaram para a sociedade brasileira que o legado do período autoritário inaugurado pelo golpe civil-militar de 1964, em tempo, é convidada para ocupar seu lugar à mesa de abertura a reitora da UNB, professora Rosana Naves. O mestre de cerimônias foi pego de surpresa, mas tudo certo agora. Mais uma vez, os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 sinalizaram para a sociedade brasileira que o legado do período autoritário inaugurado pelo golpe civil-militar de 1964 e encerrado no ano de 1985 permanece muito presente, tanto no âmbito de algumas instituições públicas quanto em determinados segmentos da sociedade. Nesse sentido, o Grupo de Pesquisa Justiça de Transição, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, em parceria com a Faculdade de Direito da UNB, o Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promovem essa reflexão a respeito do processo de transição do período de exceção para o Estado Democrático de Direito, que se revela uma premente necessidade. A organização do evento agradece a presença de todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham de forma remota pelo canal da Transitional Justice Brasil no YouTube. E para iniciar a mesa, tem a palavra agora a reitora da UNB, professora Rosana Naves, por gentileza. Então, muito boa noite. A gente organiza eventos como se organiza festa, não é? Sempre tem ali o improviso do início, e é muito bom que seja assim, porque isso revela uma universidade que vai se constituindo no dia a dia, na horizontalidade também, não é? Algo que a gente tem tratado muito fortemente aqui, em que pesem as institucionalidades, não é, ministra? Então, em nome da ministra Maria Elizabeth, queria cumprimentar aqui os convidados, os parceiros da mesa, e em nome da professora ENEA também, toda a comunidade interna da UNB, os grupos de pesquisa que vêm desenvolvendo ações de ensino, pesquisa, extensão em temas de grande relevância para a sociedade, e em nome do professor Alexandre Bernardino, toda a comunidade da Faculdade de Direito, e aqui com especial destaque para o nosso ex-reitor, professor Zé Geraldo de Souza Júnior,
também o professor Douglas, que tem feito parte da gestão, da nossa gestão, como diretor de desenvolvimento social. Enfim, toda a comunidade acadêmica, vejo aqui colegas de outros departamentos também. Não vou citar um a um, porque depois eu não enxergo todos, né? Então, sintam-se todos cumprimentados, em particular os estudantes aqui presentes, né? Quando a gente fala, não é, de memória, verdade, justiça, a gente lembra muito fortemente a história dessa mesma Universidade de Brasília, que se correlaciona de forma muito direta com a história do próprio país, né? Naquela década de 60, a recém-inaugurada Universidade de Brasília, em 1962, né? Ainda muito jovem, tendo sofrido os efeitos da ditadura que se instalou a partir de 1964, uma data simbólica que hoje a gente relembra e que faz questão de relembrar, para que a memória nos sensibilize para os fatos que ainda nos afligem como sociedade, nos afligem como instituição e que têm sido enormemente desafiados ainda num contexto do que a gente chama o Estado Democrático de Direito, né? E que só porque estamos nesse Estado de Direito é que nos é permitido, nesse momento, reunir pessoas em torno dessa temática, debater profundamente e, ao longo do tempo, desde a redemocratização, promover eventos e pesquisas e contar com a liberdade de cátedra também em sala de aula, para que a gente possa discutir e, enfim, pensar justiça social também a partir dessa perspectiva do exercício do direito, né? Ou dos direitos que nos são assegurados pela nossa Constituição. Nesse contexto, a Universidade de Brasília vem fazendo história, né? Não apenas, ministra, aqui pelas pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Direito, né? A gente cita o direito achado na rua, mas também agora o grupo de pesquisa Justiça de Transição e, enfim, diversos grupos que têm discutido essa relação do direito e da nossa democracia, mas, sobretudo, na defesa das instituições, essas instituições que, como a história recente mostrou, têm sido fundamentais para a manutenção da própria democracia, não é? A forma como as instituições têm respondido, e aí eu coloco muito fortemente as universidades nesse lugar, né? Como a gente tem respondido às ameaças constantes, aos ataques frequentes à nossa democracia, passa muito pelo que a gente produz aqui, pela forma como a gente divulga o conhecimento que se produz nas mais diversas áreas, não é? Conscientizando a população, enfim, sobre verdades, não é? As verdades científicas, a verdade que se produz a partir do fazer científico. Na semana passada, tivemos também a oportunidade de fazer o lançamento do Observatório de Pessoas Desaparecidas, num evento importante que contou com a participação de familiares, não é, de pessoas desaparecidas no contexto da ditadura militar, e quanto isso ainda nos comove enquanto sociedade, quantas respostas ainda precisam ser dadas, não é, a esses familiares, à própria comunidade, de maneira geral. Mais que isso, no ano passado também, o nosso conselho universitário votou pela diplomação do nosso estudante desaparecido, Ernestino Guimarães, que teria... que dá nome, não é, ao nosso Diretório Central de Estudantes e que teria completado aniversário de nascimento na sexta-feira e que foi desaparecido no contexto da ditadura militar, né? Hoje o Diretório Central dos Estudantes organizou,
pela manhã, uma importante atividade de descerramento de uma placa com o diploma dele no espaço físico do DCE. Então, é um cumulativo de ações, né? E aí eu queria completar com o lançamento, agora no período da tarde, na reunião do nosso Conselho Comunitário, do lançamento do edital de enfrentamento à desinformação, que é um processo construído junto com o Comitê de Enfrentamento à Desinformação, que foi criado em janeiro, 8 de janeiro deste ano, né, já nessa gestão, também nesse contexto de contribuição institucional na defesa da democracia. Então, só para listar, né, um conjunto de ações num processo histórico que a Universidade de Brasília vem desenvolvendo e que acreditamos pode contribuir muito para compreender esse estado de coisas que temos vivido e, sobretudo, para que a gente possa cada vez mais e de forma cada vez mais unida defender as instituições, defender a democracia. Então, queria cumprimentar cada um e cada uma que faz parte do grupo de pesquisa e a Faculdade de Direito, de forma geral, pela realização desse evento, que espero seja muito produtivo. Obrigada. E fará uso da palavra agora a coordenadora do Grupo de Pesquisa Justiça de Transição e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB, ENEA de Stutz e Almeida. Boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande ver esse auditório lotado. Eu quero agradecer especialmente a ministra Elizabeth por ter aceito o nosso convite para a conferência de abertura. Não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento ao professor Alexandre Bernardino, diretor da faculdade, e ao professor Nicolau Dino. Eu chamo de professor porque ele também é professor aqui da faculdade, então, por vício, eu já chamo de professor, mas está aqui também como procurador federal dos direitos do cidadão. E quero agradecer, em especial, aos dois, porque acabamos organizando juntos essa série de eventos que nós, no grupo de pesquisa, denominamos Semana do Nunca Mais. A partir deste ano, de 2025, quando o Brasil completa, exatamente nesta semana, 61 anos do golpe de Estado, de 1964, a partir deste ano, todos os anos, nós vamos fazer a Semana do Nunca Mais, aqui na Faculdade de Direito da UNB. É muito importante a gente marcar, como diz a própria logo, que vocês devem ter visto na entrada aqui do auditório, a logo do evento. É muito importante que a gente se lembre sempre dessas três palavras, né? Memória, verdade e justiça. Então, com esse espírito e também, em especial, nesse ano de 2025, completando 40 anos da redemocratização, nós vamos fazer essa série de palestras, debates, começando hoje, e não poderíamos começar melhor do que com a conferência da ministra Elizabeth, a primeira mulher presidente do Superior Tribunal Militar. Teremos amanhã de manhã, amanhã de noite, quarta de manhã, quarta de noite, quinta de manhã, quinta de noite, mesas, painéis. A programação está disponível para todas as pessoas no blog do grupo de pesquisa, e quero informar também que estamos transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube do grupo de pesquisa, de maneira legendada, para que os nossos parceiros internacionais possam acompanhar também, em tempo real,
tudo que está acontecendo aqui lendo com as legendas no seu próprio idioma. Então, quero registrar também que a Faculdade de Direito equipou o auditório com câmeras, revolucionou aqui o sistema de som, e isso possibilitou que nós tivéssemos as condições necessárias para fazer essas transmissões da melhor maneira possível, com toda a qualidade. Então, quero finalizar a minha saudação agradecendo também a quem tem me ajudado na organização e nos preparativos desse evento, o César, que é doutorando aqui no programa, tem o azar de ser orientado por mim, e o Adam, que está lá atrás dos vidros, lá na parte da mesa de som e dos equipamentos. Os dois têm sido incansáveis para todas as providências, desde coisas mais simples até coisas bastante complicadas, como o Adam enfrentou, de virmos aqui mais de uma vez no auditório para testar, aí não deu certo, aí faz a conexão. Não me perguntem como, que eu não faço a menor ideia de como ele fez para dar conta desse recado. Acredito que todos saibam que nós estamos, desde o dia 20 de março, com a greve dos servidores técnico-administrativos aqui na UNB. Ainda assim, contamos com o apoio e ajuda de muitos técnicos que, ainda que permanecessem em greve, nos atenderam no envio de e-mails, enfim, uma série de providências que foram necessárias, mas essa logística nós realmente tivemos que dar conta, e então eu não podia deixar de fazer esse registro e esse agradecimento ao César, e em especial ao Adam, e todos os voluntários do grupo de pesquisa que estão fazendo o seu melhor para que nós tenhamos um excelente grupo de eventos aqui, de debates. Então, fica aqui o meu convite para todas as pessoas voltarem amanhã de 9 às 11, nas manhãs de 9 às 11, e à noite, nesse mesmo horário, a partir das 19 horas. Muito obrigada pela presença de todos vocês, e desejo que nós tenhamos aqui uma semana do Nunca Mais para repetir com toda a força e em alto e bom som que ditadura nunca mais. E ouve-se agora as palavras do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Nicolau Dino. Muito boa noite a todas e todos. Cumprimento a mesa inicialmente na pessoa da magnífica reitora da Universidade de Brasília, a professora Rosânia Naves. Cumprimento também toda a comunidade acadêmica, professores, estudantes, a equipe da PFDC, sem a qual a participação de nossa instituição não seria possível nesse importante seminário. Me permito contar rapidamente uma historinha em caráter complementar, não é palestra paralela. Queria cumprimentar, antes disso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que nos honra com a sua presença, os colegas subprocuradores gerais da República, Luciano Maris Maia e Aurélio Virgílio Veiga Rios, igualmente honrando esse seminário. Professora Rosane, esse seminário, preciso contar, fazer uma inconfidência, Alexandre, me permita, ele nasceu de uma conversa havida por volta do mês de novembro, outubro ainda, do ano passado, e eu liguei para Alexandre, mandei um WhatsApp e disse: Alexandre, vamos fazer um evento para marcar o 8 de janeiro? Nós precisamos, em se tratando de cláusula de não repetição, nós precisamos colocar os dedos nas feridas. E propus a Alexandre fazer o seminário de 8 de janeiro, o que não aconteceu, como todos sabem, afinal não estavam aqui, por conta do mês. O momento não seria certamente propício, um mês de desarticulação, muito embora a universidade estivesse funcionando, mas teríamos dificuldade em encher como enchemos esse auditório na noite de hoje. E aí postergamos a ideia para março, 31 de março, 1º de abril, a semana essa que se inicia hoje.
E assim tabulamos a conversa, quando na véspera do carnaval, Alexandre me manda mensagem dizendo: Nicolau, estamos com um problema, mas temos a solução ali embutida. Aí eu disse: o que aconteceu? O auditório está reservado para a professora Neá para fazer um evento do mesmo escopo. Vamos fundir? Evidentemente. E daí nasceu esse belíssimo seminário, com essa belíssima programação, que nasce de uma convergência de pensamentos, e mais do que isso, ministra Elizabeth, uma convergência de ideias, de certezas em torno, pelo menos, 2 pontos: a necessidade permanente, inadiável, de defender e promover a democracia. E segundo, ponto determinante dessa convergência, a necessidade também, sempre inadiável, de realizarmos reflexões sobre o reconhecimento do direito à memória, à verdade, como algo que se insere no rol dos direitos humanos. É essa a convergência que precisa ser realçada aqui, nesse momento que eu reputo histórico para a Universidade de Brasília. E é absolutamente fundamental, todos que estão aqui têm absoluta certeza disso, e aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, é fundamental refletir para tentar compreender e, sobretudo, prevenir o que está acontecendo nos dias de hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, que está sendo varrido, de certa forma, por uma onda ultraliberal, essa sensação, se é que é uma mera sensação, de fenecimento dos ideais democráticos. O que está acontecendo com as sociedades modernas, nesse mundo pós-moderno, que coloca em xeque o valor democracia? Na realidade, nós temos, e certamente nós temos, a certeza de que existem poderosos instrumentos de corrosão em relação ao valor da democracia, dos espaços democráticos. E, para não ir muito longe, indicaria, pelo menos alguns aqui, a polarização crescente, esse sectarismo extremo que vivenciamos, uma situação em que as sociedades se dividem em campos políticos cujas visões de mundo não são apenas diferentes, mas são mutuamente excludentes. Isso é extremamente perigoso, porque abre exatamente o espaço para a intolerância que graça na sociedade pós-moderna. Um outro fenômeno, que é a captura das instituições. As instituições aqui e ali se veem capturadas por pessoas que veiculam discursos embalados por forte conteúdo de desinformação para, manipulando a credibilidade da sociedade, colocar em xeque valores que são, a meu ver, isentos de qualquer dúvida, como, por exemplo, a legitimidade dos processos eleitorais no Brasil. Questionar a legitimidade do processo eleitoral tem, entre outros objetivos, o mais importante: fazer com que as pessoas, tragicamente, percam a crença na democracia. E, finalmente, um outro ponto de corrosão da democracia, que é a tentativa de reescrever as regras do jogo, dar o golpe por dentro, mudar as regras do jogo, reescrever toda a normatividade para, enfim, assumir o controle da arena democrática. São situações que precisam ser seguramente discutidas no âmbito das instituições, nas academias, fora das academias, pela sociedade como um todo, para que nós possamos juntos construir importantes antídotos, levantar as grades de defesa da democracia, como, por exemplo, resgatando a memória histórica e a sua função pedagógica e preventiva. Fazer aquilo que, em outras palavras, nos dizia na bela música de Belchior, dizer que essa roupa velha não nos serve mais, hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse evento, que a semana seja muito produtiva em reflexões. Muito obrigado. E fará uso da palavra agora o relator da ONU sobre memória, verdade e reparação, Bernard Divinet. Dear colleagues from academia, students and friends,
Start again. So, Madam Dean, honorable judges and prosecutors, dear colleagues from academia and students and friends, I am very pleased to be here tonight. I'm very honored for the invitation. I would like to start by expressing my gratitude to the Faculty of Law of the University of Brasilia for organizing this important event, dealing with 40 years of reconstructing democracy and inviting me to participate. It's an honor to be here. I apologize not speaking Portuguese, and I thank the interpreters for their help. Today I was asked to provide a perspective on the importance of the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition in addressing the human rights violations suffered by victims of gross violations of human rights. I want to start by acknowledging the significance of the 24th of March, the International Day for the Rights to the Truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims. I also want to acknowledge that the 31st of March marks the passing of 61 years since the coup d'etat that led to Brazil's military dictatorship, during which serious human rights violations took place, as documented by the National Truth Commission, other national instances, and the international community. I'm very grateful for this opportunity to share some perspectives as Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence in these areas of transitional justice, to see how progress can help redress and prevent the repetition of gross human rights violations. In my presentation, I will deliberate on the legal standards applicable to transitional justice processes and on the importance of upholding a holistic approach that encompasses all pillars of transitional justice, as well as a victim-centered and a gender perspective to ensure the success and sustainability of transitional justice processes. I want to start by talking more directly about the international standards underpinning transitional justice and the rights and duties deriving from them. As you know, transitional justice refers to the set of measures implemented by states to address large-scale human rights violations, often following periods of conflict or authoritarian rule, with the purpose of achieving justice, redress, and sustainable peace. The commission of gross human rights violations entails clear legal obligations for states, which relate to the 5 pillars of the mandate of the rapporteurship: truth, justice, reparation, memorialization, and guarantees of non-recurrence. These obligations derive from the general duty of all states to respect and ensure human rights, and can be found in the provisions of treaties and other international legal norms which make them binding on states. Some of these obligations are also part of customary international law. These obligations are not optional. They are mandatory for all states. The international normative framework underpinning these measures include 2 specific set of standards: a series of human rights treaties provisions contained in the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the Convention Against for Disappearances, the Convention Against Torture, the Geneva Conventions of 1949, and the additional protocols to these conventions adopted in 1977. And second, legal provisions contained in 2 related soft law instruments: the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through actions to combat impunity, and the basic principles and guidelines on the rights to a remedy and reparation for victims of gross human rights violations of international humanitarian law and serious violations of international humanitarian. As I will explain, compliance with these obligations can ensure the realization of the rights of victims, foster societal reconciliation and trust, outroot the sources of violence and human rights violations, promote mutual understanding,
as well as peace and the rule of law. I will now focus more attention on each of these pillars. Victims of serious human rights violations and their families have an inalienable right to know the truth about the perpetration of these violations and about the circumstances, responsibilities, and reasons that led to them. Victims' right to truth is linked to the state's duty to protect human rights, conduct effective investigations, and guarantee effective remedies and reparations, as stipulated in the above-mentioned instruments. Therefore, states have a positive obligation to investigate, to uncover the pattern that led to the commission of human rights violations, and to identify all those who participated in these violations in one way or another. States must initiate investigations ex officio. That is, they should not depend on the procedural initiatives of the victims or their next of kin, nor on their contributing of evidence. Investigations should be prompt, thorough, effective, independent, and impartial. This can sometimes be done through the establishment of an independent and impartial commission of inquiry established taking into consideration the views of the victims and of the survivors. Investigations by truth commissions or any proceedings that could affect people's rights must comply with the basic guarantees of due process. In guaranteeing the rights to truth, states must take the measures necessary to ensure the independent and effective operation of the judiciary and non-judicial processes that complement the role of these judicial processes. States also have the duty to search for, locate, identify, and return the remains of victims of enforced disappearances, as well as to disclose all relevant information in connection to the disappearances to their families. Additionally, states must preserve archives and other evidence concerning past violations and facilitate access to victims. The full and effective exercise of the right to truth is an essential guarantee against the recurrence of violations. Secondly, international law affords victims of human rights violations the right to justice and to an effective remedy for the harm endured. Therefore, states have an obligation to criminally investigate, prosecute, and sanction the commission of gross violations of human rights and serious violations of international humanitarian law. To ensure the realization of the right to justice, states must adopt safeguards against the abuse of the rule of law and other obstacles to the prosecution and criminal punishment, including amnesties or the improper use of the statute of limitation as dictated by international human rights law. They must also guarantee that sanctions are appropriate and take into account the gravity and the nature of the offense and the participation and culpability of the accused. Failure to effectively investigate and prosecute such violations is in itself a violation of human rights treaty norms and may be an important factor contributing to the recurrence of violations. Victims also have the right to receive reparation for the harms that they suffered. States must ensure the full, adequate, effective, and prompt reparation to victims, including in forms of restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantees of non-repetition. The obligation derives from the general duty of states to provide remedy to victims stipulated in international standards mentioned previously. To ensure the realization of the right, states should ensure that the enforcement of a reparation judgments and may establish programs to provide reparation which include a gender perspective and are designed and implemented with the meaningful participation of victims. States must also inform victims and their families about the existing mechanisms, make them easily accessible, and remove any barriers to the registration and recognition of victims. States must ensure that the reparation provided to victims and their families is proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. For the right to reparation to be fulfilled, it is essential that the state and any other actor involved in the violation acknowledge their responsibility. The full realization of the right of victims and their families to reparation is critical for the healing,
reconciliation, and trust building in transitional contexts. Memorialization related to human rights violations is vital in transitional justice processes. Without memory, the right to truth, justice, and reparation will not be fully realized, nor will there be reconciliation or guarantees of non-repetition. The obligation to adopt memorialization processes derives from both primary and secondary sources of international human rights and humanitarian law. Therefore, states cannot circumvent their compliance based on budgetary, political, or programmatic arguments. Memorialization policies should be comprehensive, ensuring the holistic memorialization of all violations committed and the harm suffered by all victims, and must be based on accurate accounts, especially those established by truth commissions and other national or international courts, and the testimonies of victims. They must be progressively developed and never result in the re-victimization of the victims. They must be the adequate memorialization of past human rights violations must promote tolerance and mutual understanding among societal groups and foster good collaboration with social actors. Memorialization aims to enable victimized populations to make sense of a brutal past without justifying it, and thus ease existing tensions and enable society to live more peacefully with the legacy of past divisions. It is important to note that memory processes cannot, under any circumstance, deny or attempt to diminish the importance of the violation and the crimes committed that were established by truth commissions and or judicial proceedings. The voices of the victims must occupy a privileged space in the construction of memory, as this will help to counteract denialists and or revisionists and manipulations by perpetrators of violations and by groups or political interests seeking to revive violence. Finally, to ensure that victims do not have to endure again violations of their rights, states must guarantee the non-recurrence of grave crimes through measures aimed at breaking the structural causes of societal violence and systematic human rights violations. Most international human rights treaties and instruments of soft law include the obligation of states to take the steps necessary to adopt, reform, or repeal laws and other measures to give effect to the rights of persons and to eliminate the rules that were contributing or allowing for gross human rights violations. Guarantees of non-recurrence must aim to promote respect for the rule of law, foster and sustain a culture of respect for human rights, and restore or establish public trust in governmental institutions. To achieve this, states must undertake legal and institutional reforms, vet institutions involved in human rights violations, guarantee victim participation in civilian oversight of public institutions, promote human rights education and a culture of peace and mutual understanding, and prevent hatred and societal divisions. I would like to underscore that the 5 components of a transitional justice process mentioned constitute a series of interrelated areas of action that can mutually reinforce each other in the process of redressing the aftermath of massive human rights violations and must therefore be addressed holistically. The adoption of a comprehensive transitional justice agenda is essential to embark on a path towards a peaceful and secure society rooted in the rule of law. Taken individually, these measures cannot effectively redress the harm done to the victims and rebuild society's trust in public institutions. For example, as noted by my predecessors, truth-seeking exercises alone cannot be equated with achieving justice. Criminal prosecution alone are likely to be experienced by the victims as insufficient responses to their own claims or not help to change the circumstances of their lives.
Similarly, victims will have little reason to trust institutions that continue to be largely populated by right abusers, even if a few have been prosecuted. Reparations in the absence of prosecution, truth-seeking, or institutional reform can easily be seen as an effort to buy the acquiescence of victims. Vetting measures alone will be both inadequate to redress violations and insufficient to guarantee non-recurrence. If memory of the past does not accompany accountability, negationists' theories and exaltation of past violence could lead to their recurrence. Success in the implementation of these measures and the likelihood that they will be interpreted as justice measures depends on ensuring bidirectional relations between them when designing transitional justice programs. The measures should be conceived of and implemented as part of an integrated policy. Similarly, the measures should not be treated, these measures should not be traded off one against the other. Authorities must resist the tendency to expect victims to ignore lack of action in one of these areas because action is being taken in the other area. In societies that have experienced heinous crimes perpetrated on a massive or systematic basis, such a holistic approach can contribute to 1. Preventing the recurrence of the crimes and future human rights violations, 2. Ensure social cohesion, national building, ownership, and inclusiveness at the national and local levels, and 3. Promote reconciliation. As I have emphasized in reports to the Human Rights Council and to the General Assembly, transitional justice mechanisms must also be context-specific, victim-centered, and informed by a gender perspective, minority voices, and transdisciplinary approaches. I would like to stress that a victim-centered approach should be the backdrop of work carried out to develop and implement transitional justice measures, not only because redressing the harm suffered by victims is an immediate goal of transitional justice measures, but also because none of this can happen on the backs of victims without their meaningful and effective participation. The adoption of a gender perspective should also be transversal and central to the design of transitional strategies. Sensibility to the different ways in which gross violations of human rights and serious violations of humanitarian law affect men, women, and children is a condition sine qua non of the successful implementation of transitional justice measures. It is important to adopt a gender perspective in the conceptualization, design, and implementation of national transitional justice strategies and mechanisms in order to provide an adequate and comprehensive response with respect to women who are victims of serious human rights violations and to ensure their effective participation in those processes. Recognizing the specific impact of enforced disappearances on women and ensuring the transitional justice measures address their unique needs includes providing support for female family members who often face additional social and psychological challenges. I would like to recall the importance of assessing historical contexts and adopting a context-specific approach to the design and implementation of transitional justice processes. The measures of truth-seeking, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence emerged first as a practice and experience in post-authoritarian settings and have been progressively transferred to post-conflict contexts and even to settings in which conflict is ongoing or those in which there's been no transition to speak of, as may be the case in Brazil. While in authoritarian settings, the violations typically involve significant abuses of state power, in many conflict settings in which institutions already find themselves under severe strain, the violation often come about as a result of generalized social conflict in which, among other factors, there is a plethora of violations of human rights. For this reason, the mandate has insisted on the importance of taking into account the specific context of each situation,
when designing and implementing strategies, policies, and measures to address gross violations of human rights. It is crucial to clearly identify and assess the preconditions in the country and address them in a manner that are fine-tuned, targeted, and sensitive to its context, while ensuring full compliance with international standards in the field of transitional justice. The pursuit of the set of measures that make up transitional justice are essential for healing fractured societies, ensuring accountability, and honoring victims. Adopting this wide range set of tools can help rebuild trust, social cohesion, and prevent the recurrence of violence. I would like to conclude by congratulating again the organizers for convening this important event, and I would like to express my solidarity to the victims of the dictatorship and their relatives, underscoring that they must always be at the center of all efforts to address and redress the harm that they suffered. I wish everyone an excellent continuation into this conference. I apologize, I will not be able to stay longer tonight nor come tomorrow. As an academic, I would really like to join you. I would also like to say that the visit that I am undertaking will continue throughout the week, but that on the internet site of the mandate, you will find information on how to submit input contributions to the mandate regarding the situation of truth, justice, reparation, guarantees of non-repetition in Brazil. Thank you. Obrigado. E antes da nossa palestra magna, ouviremos agora as palavras do diretor da Faculdade de Direito da UNB, professor Alexandre Bernardino Costa. Boa noite a todas as pessoas presentes. Queria dizer que eu não vou roubar mais o tempo e vamos passar logo a palavra para a ministra Elizabeth. Mas queria cumprimentar a todos, especialmente a minha magnífica reitora Rosana Naves, a professora Neal, o professor Nicolau, todo o corpo docente aqui presente, estudantes, e dizer da importância desse evento, né? Eu fui estudante aqui nessa faculdade, e essa universidade esteve sob a égide da ditadura durante mais de 20 anos e teve como reitor um capitão de mar e guerra, né, que reinou aqui nesse ambiente. É importante que a gente lembre disso, porque a gente não tinha liberdade acadêmica e política nesse ambiente, que é o ambiente mais plural que nós devemos ter na nossa sociedade. Então é importante que a gente relembre isso para não repetir. É importante que a gente tenha em mente que a gente teve um golpe em 2016, que a gente teve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro, e que a gente tem esse fantasma dos militares na história da nossa nação, na história da nossa república. A gente tem o fantasma desses militares presentes o tempo todo, né? Eu sou filho de militar, fui criado em ambiente militar, né? Frequentei, não colégio militar, mas clube militar e tudo mais. E, infelizmente, se reproduz um ideário segundo o qual os militares seriam os tutores da sociedade brasileira. E que em momentos que eles achassem que fosse relevante, eles entrariam para poder colocar paz nesse ambiente. Nós sabemos que isso ocorreu em 64 e nós ficamos 20 anos sob a égide da ditadura. E é importante que a gente lembre sempre que a gente teve muita violência, muita perseguição. Estão aqui os representantes dos anistiandas e dos anistiandos aqui. É importante ressaltar a comissão de anistia que a professora Enéa compõe e foi presidente até recentemente. É importante que a gente relembre esse passado para que a gente possa avançar. Mas que a gente possa pensar também a nossa crise democrática, a nossa crise política, a nossa crise econômica, a nossa crise ambiental, para que a gente possa marchar em relação a um futuro melhor do que esse, que se desenha
com o golpe de 8 de janeiro, com a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Não dá para brincar, não dá para achar que eles estavam caminhando num passeio à Praça dos Três Poderes, na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Eu fui criado no setor militar urbano e aquela praça onde eles acamparam e ficaram durante meses, né, eu visitava aquela praça com frequência, passava lá com frequência, e era com a conivência total do Comando Militar do Planalto e do comando das mais altas patentes do nosso Exército. Porque aquela área é uma área de segurança, é uma área militar que não poderia jamais ser ocupada daquela maneira. É importante que a gente reforce isso para que a gente não repita mais os eventos que a gente vivenciou recentemente e a nossa história, que a gente teve um golpe durante 20 anos vivendo sob a égide da ditadura. É importante que a gente faça isso no ambiente da universidade, com a PFDC junto, com as instituições participando desse processo, com os estudantes escutando isso. É importante que os estudantes saibam disso, porque há um processo de lavagem cerebral com uma memória de uma história que não aconteceu, contada por esses militares, e que a gente tem que superar isso. Eu só queria introduzir dessa maneira e agradecer a presença de todos e desejar um excelente evento. Pessoal, a reitora da UNB se retirará agora devido a compromissos institucionais. Pede-se que os demais componentes permaneçam conosco à mesa para prestigiar a sequência do evento, em instantes. A palestra magna promete ser um momento de grande aprendizado e reflexão. Senhoras e senhores, com a palavra, a ministra-presidente do Superior Tribunal Militar, STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Obrigada. Meu boa noite a todos. Eu inicio cumprimentando o professor doutor Alexandre Bernardino Costa, diretor da Faculdade de Direito da UNB, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes, professores, docentes, discentes, e estendo aqui também o meu abraço carinhoso ao querido amigo, colega da magistratura, ministro Reinaldo da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. É uma honra ter Vossa Excelência aqui me ouvindo. Muito obrigada. Bem, como eu disse inicialmente, eu quero muito agradecer, né, ao professor Alexandre Bernardino, um amigo de tantos anos, né, de tantas décadas, por este convite para proferir palestra na Universidade de Brasília, nesse relevante seminário sobre os 40 anos de reconstrução democrática, pendências, riscos e garantias de não repetição. E cumprimentando todos os participantes aqui presentes, eu digo que escolhi como tema da minha intervenção falar sobre a historiografia brasileira, desde o Império até a Nova República, quando foi promulgada a Carta de 1988, porque eu entendo que a compreensão do presente está umbilicalmente ligada ao passado. E por isso eu considero relevante perpassar, ainda de forma breve, de forma sucinta, em razão do tempo, a história constitucional brasileira, para pontuar as vitórias e as derrotas, bem como as vicissitudes enfrentadas pelo Brasil ao longo do tempo. E eu inicio mencionando a formação do Estado português e sua característica marcante, o patrimonialismo, que distinguirá a colonização e a formação política brasileira em relação a todos os demais povos da Península Ibérica. A Pax Lusitana, em razão da forte coesão nacional em torno da figura do El-Rei, né, devido à constante ameaça de desagregação territorial, impediu o Estado português de estabelecer um ordenamento jurídico próprio para assegurar a soberania no plano político e criar normas reguladoras que regessem as relações privadas entre os indivíduos. E isso explica o fato de haver sido adotada a Constituição de Diocleciano
como estatuto básico do Estado, e o Código de Justiniano como estatuto regulador das relações de ordem privada. Logo à expulsão dos mouros pelo direito de conquista, o rei adquiriria uma soma de poderes ilimitados, inesgotáveis, e também uma supremacia absoluta sobre todas as classes sociais. Ele era o senhor da paz e da guerra, ele era o proprietário de todos os bens e pessoas e o titular dos monopólios de exploração das atividades mercantis. Uma outra característica singular do processo civilizatório português consistiu na constante aliança do monarca com a plebe, em oposição à nobreza feudal, que jamais conseguiu se afirmar politicamente num Portugal como força social que pusesse em perigo a hegemonia do príncipe. E essa aliança duradoura impediu a ascensão do feudalismo e abriu caminhos à criação dos municípios, as cidades e as vilas, que se constituiriam na base do poder dominante, dando ensejo à participação popular nos negócios do reino. O marco inicial das transformações políticas e das lutas entre classes na metrópole se iniciou com a Revolução de Aziz, em 1375, que determinou a queda da dinastia Afonsina e a ascensão da dinastia Bragantina. A coroa portuguesa, como todos nós sabemos, se constituía numa fonte de mercês, distribuidora de privilégios e de regalias. E, a fim de incrementar os ingressos para o Tesouro Real, ela distribuía concessões e monopólios à burguesia comercial emergente. Então, Dom Manuel I, rei de Portugal e Algarve, no século XV, armou expedições e financiou empresas marítimas, intensificando o tráfico na Rota das Índias, Veneza e Holanda, onde predominava, na época, o comércio do açúcar, o que possibilitou grandes ingressos na receita. Pode-se dizer que a Revolução Industrial passou ao largo de Portugal, e o processo de acumulação se fez em benefício da realeza. A consequência inexorável desse processo foi o estabelecimento de uma vasta burocracia civil e militar sob os auspícios do monarca. O serviço militar remunerado burocratizaria o soldado, enquanto as serventias vitalícias ou temporárias burocratizariam a justiça de el-rei e a administração pública. Surge, então, o Estado cartorário, que deu ensejo ao aparecimento do estamento, uma corporação estratificada e fossilizada, fechada sobre si mesma, que, com o tempo, irá adquirir uma dinâmica e uma autonomia própria, nem sempre em sintonia com os interesses vitais da sociedade. A ameaça da bancarrota financeira que acometeu Portugal no segundo quartel do século XV, em virtude da perda dos mercados do Oriente em favor da Holanda, da Inglaterra e das repúblicas italianas, fez com que se abrissem novas frentes de conquista e de exploração de outras terras, a fim de estancar a sangria no erário, nos recursos parcos do erário. E essa nova frente seria precisamente a ocupação da América. O fato é que, com a perda das Índias, Portugal se viu obrigado a acelerar o processo de colonização. Buscando aliviar as tensões internas, promoveu a migração de mão de obra ociosa para o Brasil, usando como chamariz a visão edênica de Pero Vaz de Caminha, um exemplo do deslumbramento europeu diante do Novo Mundo. A exploração da colônia centrou-se inicialmente no pau-brasil, limitando-se à faixa litorânea. Esgotado esse meio e frustrado o colonizador pela tentativa fracassada de escravização indígena, iniciou-se o ciclo do açúcar, graças ao aporte da escravaria africana. O ciclo da mineração, financiado pela metrópole com a formação das bandeiras, iniciou a conquista do interior, estimulando o espírito autonomista e criando uma consciência nativista propriamente dita.
O grande êxito econômico alcançado nessa fase consolidou o tesouro real e desenvolveu, no século XVII, o fastígio do estamento burocrático lusitano, graças ao terror fiscal dos contratadores do reino. E, a par disto, florescia na colônia uma consciência nativista. O processo de autonomia política, deflagrado com a criação das vilas e dos municípios, tornar-se-ia cada vez mais difícil de controlar, precipitado com a vinda da família real para o Brasil em 1808 e a ascensão da colônia à condição de Reino Unido de Portugal. A independência viria como consequência da conjugação de fatores os mais diversos após a retirada dos exércitos napoleônicos da Península Ibérica. E nos primórdios da vida independente, ao iniciar o período monárquico e logo após a convocação da primeira Assembleia Nacional Constituinte, duas tendências antagônicas se delinearam. De um lado, a autocracia do príncipe, e do outro, o jurisdicismo dos Andradas. As tentativas de inserção na primeira carta política da Declaração de Direitos, decalcada do Bill of Rights, se viram malogradas, gerando a burguesia brasileira tenta emergir como classe social, mas não resiste ao confronto com um bloco oligárquico rural, cuja hegemonia era incontestável desde o Império. Como bem salientou o grande historiador Nelson Werneck Sodré, a burguesia brasileira apareceu tardiamente no palco da história, quando já se consolidara o capitalismo europeu na fase dos monopólios. Assim, logo de início, o processo de industrialização nacional encontrou intransponíveis resistências. A tentativa do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, de extinguir os subsídios à agricultura viria a desembocar no encilhamento. O Barão de Mauá é arrastado à falência. Predominava a teoria econômica das chamadas vantagens comparativas, que preconizava para o Brasil um modelo econômico de estrutura fundiária consistente na exportação de produtos agrícolas e matérias-primas em troca da importação de manufaturados. O bloco oligárquico havia assegurado por completo do controle político. E, para piorar, as chamadas eleições de bico de pena constituíam a própria institucionalização da fraude eleitoral. Usou-se e abusou-se da degola, que era o reconhecimento do sufrágio eleitoral pelo Congresso, dominado por caudilhos do porte de Pinheiro Machado. E, neste contexto, a República consolidada sobre a égide da Carta de 1891, e na qual se consagrou os direitos e as garantias individuais, a forma federativa do Estado, o presidencialismo e a separação tridimensional dos poderes, desvirtuar-se-ia, mergulhando o Estado numa ditadura confessa. A técnica escorreita da lei maior não guardaria correspondência com a realidade, como bem exemplificou o frágil sistema partidário que, longe de exprimir a vontade nacional, viabilizou a articulação de uma política clientelista e excludente, consagrando uma desigual e injusta federação de oligarcas, na expressão do professor Paulo Bonavides. E, por seu turno, a reforma constitucional deflagrada em 1926 revelou-se tardia e inócua para salvar a velha república solapada em seus fundamentos. A Revolução de 30 coube restabelecer a legitimidade do regime e forjar o arcabouço normativo que institucionalizasse uma nova ordem nos termos do liberalismo clássico e republicano de 1891. Com o seu advento, a oligarquia sofreu um duro revés, mas não foi uma vitória completa. Esse movimento revolucionário trouxe consigo as mais variadas correntes de opinião que se formavam no Brasil: liberais, anarquistas, socialistas, positivistas e até mesmo conservadores de Minas Gerais. E precedia a Revolução de 30 os primeiros movimentos populares: a greve dos gráficos de São Paulo, a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922
e o movimento tenentista de ideologia difusa. Contudo, a reconstitucionalização seria adiada em nome da concretização de metas intervencionistas do Estado na ordem econômica, nas relações trabalhistas e em outros domínios da sociedade, dando ensejo à insurreição de São Paulo, de 9 de julho de 1932, que levantou o Estado-membro em armas contra o poder central para reclamar o retorno à legalidade, ou melhor dizendo, até à legitimidade. Sufocada pela esmagadora superioridade militar da União, a Revolução Constitucionalista de 1932 triunfaria em seus propósitos, ao forçar a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a consequente dissolução do governo provisório, marcando o início da Segunda República. A Lei Fundamental de 1934 testemunhou o realinhamento ideológico das potências europeias no cenário mundial, bem como a ascensão das ideias e dos valores autoritários ensejadores da Segunda Grande Guerra. As marcantes transformações na conjuntura internacional se fizeram sentir de pronto no Brasil com o desgaste das ideias liberais concebidas como um produto estrangeiro, inadaptável à tradição institucional do país e incompatíveis com o perfil corporativo e intervencionista do Estado Novo varguista, simbolicamente representada pela figura carismática e populista do presidente Getúlio Vargas. Um regime de exceção, inspirado no fascismo e no nacionalsocialismo, teve por sustentáculo a carta outorgada em 1937, decalcada da autoritária Constituição polonesa. Ironicamente, o seu texto não chegou a ganhar vigência por estar condicionado, nos termos do artigo 187, a uma consulta plebiscitária que jamais se realizou. Primou, portanto, inconteste, a vontade do ditador despojada de qualquer controle jurídico, mesmo o de uma norma espúria, que, ao fim, existiu sem existir, caracterizando o Estado Novo varguista como um governo de fato. A restauração legitimada pela Lei Fundamental de 1946, principiaria o interregno democrático rompido em 64. Precedida pela derrota do nazifascismo e pela recuperação ideológica do democratismo nos estados do Ocidente, ela recolocou nos trilhos o direito público, adaptando-o aos novos contornos da guerra, do pós-guerra, melhor dizendo. Inegavelmente, a Terceira República retomou um norte liberal ao positivar preceitos assecuratórios para os cidadãos. Em que pese a marginalização política de grande parcela do povo brasileiro, já que era negado o direito de voto aos analfabetos e às praças de pré, que são militares de baixa patente, pela Carta de 1946, restabeleceram-se as garantias individuais, consistentes na plenitude do habeas corpus, do mandado de segurança, do direito à livre manifestação do pensamento e da liberdade de associação. O direito de greve foi alçado à garantia constitucional. Restabeleceu também a lei fundamental, o Pacto Federativo, ao deferir maior autonomia aos Estados-membros, dotando-os de recursos orçamentários próprios, com vistas a criar um sistema de equilíbrio em relação à União. No âmbito dos poderes federais, impôs eleições diretas, com um mandato de 5 anos para presidente e vice-presidente da República, restaurou as prerrogativas do Legislativo e sua forma bicameral, alargou a competência do Judiciário e ampliou as prerrogativas dos magistrados, que passaram a gozar de vitaliciedade no cargo, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. No capítulo referente à ordem econômica e social, a Constituição de 1946 buscou conciliar o princípio da liberdade de iniciativa com o da justiça social. Em síntese, foi uma carta de intenções da ortodoxia liberal que não conseguiu honrar a programaticidade dos seus dispositivos. E as contradições entre o velho liberalismo e os reclamos progressistas
logo se fizeram sentir, como dá mostras a política econômica do livre cambismo, que exauriu as grandes reservas cambiais do Brasil produzidas pelo esforço de guerra, provocando a transferência de renda em favor do comércio importador. Porém, foi sob a égide da Guerra Fria, quando o conflito ideológico de proporções inéditas atingiu e dividiu o mundo em 2 blocos de influência, que a Lei Fundamental de 1946 se exporia à sua própria vulnerabilidade. E isso se vê claro no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, quando o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, os sindicatos operários sofreram intervenção do Ministério do Trabalho, os movimentos estudantis foram reprimidos e nenhum aumento salarial foi concebido aos trabalhadores. Era o mau prenúncio de um desfecho que ocorreria 18 anos depois. No quadro convulso da década de 40 e 50, alianças e composições políticas as mais espúrias se apresentavam. De um lado, o populismo que congregava em seu seio os sindicatos, controlado pelo Estado, aliado ao bloco oligárquico rural, a célebre aliança PTB-PSD. E, de outro, os liberais representados pelo antigo DN, no início um partido de centro com tendência para a esquerda, que forjava alianças com os militares de direita e preconizava soluções extraconstitucionais para impor a sua hegemonia. Contava com a simpatia e o apoio dos grupos econômicos internacionais que enxergavam no surto crescente do movimento nacionalista civil-militar uma ameaça que poderia deslocar o Brasil da política do alinhamento automático. O segundo governo Vargas, de 1950 a 1954, legítimo e de caráter nacional reformista, não dissipou as prevenções e as idiosincrasias oriundas da autocracia do Estado Novo. Não obstante, tentou-se, de fato, uma mudança de rumos, com a adoção de uma política econômica protecionista, instrumentalizada pelo chamado confisco cambial, que nada mais era do que a apropriação de parte da receita estrangeira auferida das importações e que proporcionou superávites na balança comercial brasileira e de pagamentos. Paralelamente, o desenvolvimento foi retomado pela captação dos recursos oriundos da licitação de ágios de exportação, cuja aplicação visava a criação de uma indústria de bens de capital. E nessa segunda presidência foram criados o BNDE, o Banco do Nordeste, a Petrobras, a Eletrobras, a Fábrica Nacional de Motores, a Indústria Química de Base e a Indústria Nacional de Álcalis. E, além disso, Getúlio Vargas não dispensou o concurso do capital estrangeiro, como no caso da Mannesmann. O modelo de desenvolvimento getuliano visava, sobretudo, a formação de um amplo mercado interno destinado a dar suporte à autossustentabilidade, de forma a libertar o país de uma dependência externa. Mas a política de Vargas carecia de uma clara base social de cobertura, uma vez que o populismo, amorfo e desorganizado, tinha como atuação principal o clientelismo, que dispensava a existência de uma ideologia. Essas contradições latentes entre os grupos de pressão da sociedade projetaram o seu colapso, projetaram o seu debacle, iniciado com o suicídio do presidente. O governo Kubitschek e seu plano de métodos, 50 anos em 5, configuraram uma administração hibridista em que se equilibravam e se apaziguavam os avanços dos movimentos populares e os privilégios das classes dominantes. Invertendo o processo de desenvolvimento getuliano, foram lançadas as bases de um welfare state brasileiro voltado para a produção de bens de consumo durável. Juscelino Kubitschek manteve o confisco cambial, mas redirecionou o processo de desenvolvimento nacional, transformando-o de produtor de bens de capital em produtor de bens de consumo durável. E foi sob a sua presidência que o capital financeiro multinacional e associado ganhou preeminência, passando a exercer grande influência no processo de tomada de decisão nos negócios do Estado brasileiro. Apesar da aliança circunstancial desse grupo emergente com os representantes do latifúndio exportador,
que ainda detinham o controle político, os seus interesses divergiam substancialmente dos da velha oligarquia, que vinha se mantendo ao longo da história republicana pela força da inércia e do paternalismo governamental. As propostas populares em favor das reformas de base, levadas às ruas pelo governo Goulart, conduziram à ruptura da consagrada aliança do bloco populista, oligárquico e industrial, tornando intransitável, em um parlamento dominado por conservadores, qualquer projeto de transformação social pela via constitucional. Findou-se, pois, o equilíbrio de forças, fazendo emergir uma nova estrutura de poder de viés modernizante e conservador. A derrocada da presidência de João Goulart e o golpe de 1964 assinalaram precisamente a articulação dos setores organizados do capital multinacional e associado, surgidos no bojo do processo desenvolvimentista de Kubitschek, com a tecnoburocracia civil e militar, marcando o progressivo alijamento da oligarquia rural do processo decisório estatal. Contou ainda esta coligação com o apoio da classe média e o silêncio das camadas populares. E neste panorama chegava ao final a Terceira República, cuja ordem jurídica, profundamente descaracterizada por 4 atos institucionais, seria sucedida pela Constituição Autoritária de 1967, posteriormente emendada em 1969, principiando-se uma ditadura fadada a durar 2 décadas. E nesta altura, senhoras e senhores, cumpre avaliar as razões conjunturais da crise brasileira, que resultou, e ainda resulta, não é, na inconciliável contradição entre o artificialismo político e a realidade nacional. A ausência de tradição constitucionalista, marca definidora da formação jurídico brasileira, oficializou na lei, a exclusão popular na formação da vontade do Estado, constante que se verifica, inclusive, em momentos de normalidade constitucional, como testemunham a fraude eleitoral e o reconhecimento de poderes nos estertores da velha República e a negação do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, nas liberais e democráticas cartas de 1934 e 1946. Ao contrário da América Inglesa, não se formou no Brasil um common sense e nem se praticou o self-government. O liberalismo sempre se revelou inadequado para estabelecer um pacto que resultasse num consenso justaposto entre os atores sociais, esterilizado por um processo histórico autoritarista que contrapunha o país real ao país legal. A oposição pública atuante e os partidos políticos ideologicamente consistentes nunca representaram os fatores reais do poder. Os direitos sociais, convertidos em preceitos programáticos na Carta de 1934, sossobraram diante de um Estado elitista e desinteressado em conciliar os interesses desiguais das forças antagônicas que emergiram no cenário nacional. A democracia tutelada, com ou sem a coroa, e os golpes usurpatórios seriam as soluções possíveis para efetivar uma governabilidade oblíqua. E, neste contexto, coube a tarefa de garante da normalidade constitucional a Lei Fundamental da Quarta República, promulgada em 1988, a nossa Constituição Cidadã. A ela se lhe impõe o desafio de proclamar a força de sua normatividade e de fazer valer os seus princípios do igualitarismo. Mas a ela se impõe a manutenção da estabilidade democrática, tão acutilada por vicissitudes e rupturas políticas e institucionais ao longo dessa história, marcada por 2 impeachments, um 8 de janeiro e, lamentavelmente, uma corrupção endêmica. Efetivamente, a Constituição brasileira, a chamada Carta Cidadã, restaurou o Estado democrático de direito. Notável foi o valor dado aos direitos e às garantias individuais
principal bandeira da Assembleia Constituinte. E participaram da construção deste novo regime as forças sociais emergentes das lutas contra o regime autoritário, numa confluência de tendências ideológicas que reuniu sindicatos, partidos políticos, minorias étnicas, de gênero, intelectualidade e povo. O processo de redemocratização nacional inseriu-se em um movimento que avançou pela Sul-América e alcançou a Argentina, a Bolívia, o Peru, o Uruguai, o Chile, o Paraguai, dentre outros países, rompendo o mito de que este continente estaria condenado ao autoritarismo. E para demarcar a mudança ocorrida no sistema de governo, a Carta Magna qualificou como crimes inafiançáveis a tortura e as ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando dispositivos para bloquear golpes de qualquer natureza. Sob a sua égide, o cidadão conquistou o direito amplo ao sufrágio, associado aos significativos mecanismos da democracia direta, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Estendeu-se ademais o direito ao voto ao analfabeto, que na atualidade parece absolutamente legítimo e impensável de se cogitar na sua exclusão, mas que resultou de uma imensa luta. Não é? A Carta de 88 também tem o mérito de haver instituído importantes REITs, como o mandado de segurança coletivo, ao lado do individual, que já estava previsto nas constituições anteriores, o habeas data, o mandado de injunção, preservando, obviamente, o tradicionalíssimo habeas corpus. E no tocante às limitações materiais explícitas, as chamadas cláusulas pétreas, a inovação trazida pela Carta de 88 consistiu na ampliação do núcleo reservado às vedações absolutas presentes no artigo 60, parágrafo 4º. A Constituição de 67, emendada em 69, previa apenas duas limitações formais: a abolição da Federação e da República. A vigente Lei Maior vedou, além da forma federativa do Estado, emendas tendentes a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Cumpre destacar que a redemocratização do Estado brasileiro não ocorreu com rupturas ou quebras de autoridade, nós sabemos, mas sim dentro de um contexto do ordenamento jurídico precedente, aliás, melhor dizendo, antecedente. A emenda constitucional número 26, de 1985, que alterou o texto da Carta Magna de 67-69, acabou com a fidelidade partidária, facilitou a criação de partidos políticos, retirou a vigência de cláusulas pétreas, convocou uma constituinte e estabeleceu as normas que a regulariam. Daí não houve um rompimento abrupto com o regime antecedente. E talvez esse também tenha sido um dos responsáveis pelo descaso com a democracia que hoje se vê nesse país. Decorridas 4 décadas da sua promulgação, e tendo sido modificada por 6 emendas e 135 emendas, 6 emendas revisionais e 135 emendas constitucionais, a despeito da significativa alteração do seu espírito, a Lei Fundamental de 88 ainda detém uma programaticidade vanguardista, real depositório dos valores éticos fundantes da nova República. Nela, já caminhando para a conclusão, perdura um quanto de utopia que, parafraseando o que dissera o velho presidente da Assembleia, o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, a conserva com um cheiro do amanhã. Um amanhã, e aqui eu concluo, que cabe a todos nós brasileiros construirmos. Muito obrigada. A organização do evento agradece à ministra do STM pela palestra magna, uma contribuição inestimável para a nossa reflexão. E agora, como um gesto de agradecimento e reconhecimento pela participação na mesa de abertura da semana do Nunca Mais UNB,
gostaríamos de entregar uma lembrança especial aos nossos ilustres convidados. Por gentileza, lembranças aos palestrantes em nome do Grupo de Pesquisa Justiça de Transição, coordenado pela professora Enea de Stutz e Almeida. E claro que não poderá faltar a foto oficial. Informamos aos participantes regularmente inscritos serão bonificados com 8 horas de atividades complementares, as quais serão válidas apenas para quem participar em caráter presencial. Acompanhe a programação do nosso evento, da nossa semana. Na internet, temos aqui PFDC e UNB promovem a Semana do Nunca Mais em Brasília. Acesse e acompanhe a nossa programação. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.